Live. Olá, Ju. Oi, Tatiane. Boa tarde. Boa tarde. Estamos nós aqui hoje para mais um especial. Hoje com você, né, participando desse projeto agora do mês de agosto, do mês do psicólogo. E aí, seja bem-vinda, né, Ju? Seja bem-vinda. E que a gente possa contribuir um pouquinho sobre o tema que a gente escolheu para estar debatendo hoje. Né? O pessoal vai entrando aos pouquinhos, eu vou dar uma iniciada, e aí depois também você se apresenta e também a gente começa a falar um pouquinho sobre esse tema. Então, só para situar o pessoal que tá entrando, né? A gente vai falar hoje sobre a importância da intervenção precoce em crianças com atraso no desenvolvimento. Tá me escutando bem, Ju? Eu tô escutando bem. Você tá me escutando bem? Pronto. Tô escutando sim. E então a gente escolheu esse tema, tanto por ser um tema na atualidade, né, bastante falado atualmente, as pessoas falam bastante sobre isso, a gente vê muitos pais também preocupados, né, com relação a essa questão da intervenção precoce e tal, que tanto se fala, mas às vezes a gente acaba às vezes atrapalhando em alguns pontos, quando a gente não sabe de fato do que se trata, ou qual criança, né, realmente está necessitando dessa intervenção ou não. Então, existe muita fala, né, solta sobre a questão da intervenção precoce, mas e muitas não esclarecidas de fato, e às vezes os pais ficam preocupados, ficam angustiados, sem saber como lidar, né, quando a criança nasce, e às vezes acaba se atrapalhando em alguns momentos. Então, é importante a gente estar discutindo, acho que esse tema aqui hoje, para estar esclarecendo também, né, sobre a importância de se saber um pouco mais sobre o tema, para se saber o momento também de procurar ajuda profissional para estar auxiliando, né? Então a gente escolheu esse tema hoje, tanto também porque é um tema, né, uma área que Juliana trabalha, né, uma área que ela já desenvolve há uns anos, né, esse trabalho, ela trabalha com crianças, então ela está aqui hoje para contribuir, né? Então, Ju, se você pudesse apresentar, né, ao pessoal, falar um pouquinho sobre sua experiência, para a gente poder iniciar. Pessoal, boa tarde. Eu queria primeiro agradecer a Tatiane, né, pelo convite. A Tatiane é minha amiga pessoal, colega de profissão. Nós estudamos juntas, nos formamos juntas e agradeço muito o convite. Então, sou psicóloga, né? Eu trabalho há 4 anos na área de crianças com atraso no desenvolvimento. Eu trabalho com a ABA, que é Análise de Comportamento Aplicada, onde a gente vai estar buscando fazer modificação de comportamentos, instalação de habilidades para aumentar repertórios de comportamentos adequados e reduzir repertórios de comportamentos inadequados. Esse tema é um tema que eu julgo muito importante, a intervenção precoce, porque a gente tem o hábito, de uma forma geral, de ver a criança tá com atraso. É o tempo dela, vamos esperar um pouco. E não é bem assim. Considera-se atraso sempre que a criança não consegue atingir os marcos para a idade dela. Juliana, mas como é que eu vou saber sobre esses marcos de desenvolvimento? Que muita gente fala, mas talvez não se explique. Quando toda criança nasce, qualquer criança, pelo menos deveria acontecer dessa forma, elas recebem esse livrinho aqui, que é o cartão de vacina. Sim. Nesse cartão de vacina, nós mães, e aí eu me incluo também, nós temos hábitos de ir só para a parte das vacinas, né? Porém, existe aqui no cartão de vacina
alguns marcos do desenvolvimento, que é onde as mães, a família, mais ou menos aqui pela página 43, 44, começa a falar sobre os marcos de desenvolvimento. E é onde as mães podem começar a se basear para verificar se seu filho está se desenvolvendo dentro do esperado. Não completou o marco, então já se considera atraso. E por que é importante a gente ficar bem atento a isso? Porque os atrasos eles podem ir se acumulando. Então, se eu tenho o meu filho, ele não preencheu os marcos de 0 a 6 meses de idade, muito possivelmente ele não vai ter os pré-requisitos para preencher alguns marcos de 6 a 12 meses de idade, que muito provavelmente vai não ter pré-requisitos para preencher os marcos de 12 a 24, e isso vai se acumulando, gerando outros atrasos. Quando a criança ela é muito pequena, a gente não consegue perceber esses atrasos. Por quê? Porque a família, ela faz muitas coisas pelas crianças. Então, esses atrasos só começam a ser percebidos lá por 7, 8 anos, na idade escolar, quando não consegue ser alfabetizada, ou quando é alfabetizada com um pouco de dificuldade, com um pouco mais de dificuldade. E aí, percebe, é quando, de forma geral, começa-se a busca por uma intervenção. Só que esses 7 anos para trás, 6, 7 anos para trás, da criança sem estimulação, ela já perdeu a possibilidade de adquirir essas habilidades. Então, a gente sempre, nós profissionais da saúde, a gente sempre prega isso, tá com atraso, não espera diagnóstico. Atraso é atraso. Então, busca intervenção, procura profissionais especializados, fala com o pediatra, busca neuropediatra, procura uma equipe multidisciplinar para verificar esse atraso, começar a encher a criança de estímulos adequados para que ela consiga se desenvolver. Por que a gente fala isso? Por que tem que ser tão cedo? Já falei anteriormente, por conta da acumulação de atrasos que podem acontecer, mas também porque quando a criança é muito pequena, existe o nosso cérebro, ele tem uma neuroplasticidade. Então, a neuroplasticidade, ela possibilita que as crianças façam muitas conexões. Então, as crianças aprendem muitas coisas, mais do que nós adultos. Por isso que muitas crianças pequenas, elas aprendem uma língua, outro idioma, mais rapidamente do que nós adultos, né? Então, quanto menor for a criança, maior a capacidade dela fazer novas conexões, fazer novos caminhos. E aí, a criança começa a aprender mais, porque ela está fazendo sinapses, está abrindo novos caminhos de aprendizagem. Então, por isso que a gente sempre diz que não se pode perder tempo, porque o tempo da criança é muito precioso. Os neurocientistas, eles falam muito disso, que o cérebro ele pode se modificar. Então, assim, se eles estiverem recebendo os estímulos adequados. É diferente de quando eu pego uma criança e começo a trabalhar com essa criança, ela já sabe fazer encaixes, um exemplo. E aí, eu vou trabalhar com ela só encaixar. Não adianta eu trabalhar com ela só encaixar, porque é uma habilidade que ela já sabe. Eu não estou trazendo para ela novos desafios.
não é verdade? Eu preciso proporcionar a ela algo diferente, algo um pouco mais difícil, que traga o desafio, e aí as sinapses, elas vão ocorrer. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, viu, Tati? Você me policia aí, porque você sabe que quando eu começo a falar, eu disparo. E eu que diga, né? É verdade. Então, essas sinapses, elas ocorrem o tempo todo. O tempo todo o nosso cérebro está fazendo sinapses. Então, assim, Sim. crianças muito pequenas, elas têm chances de sucesso maiores se estimuladas do que as crianças que vão lá com 7, 8 anos. Não é que elas não vão ter, mas se for mais cedo, a gente deixa de acumular tanto atrasos e já começa a intervenção. E intervenção é a chave. Nós não podemos esperar achar que as coisas vão acontecer num passe de mágicas. Ah, o meu filho não está falando, mas eu tenho um vizinho que o filho dele também só falou com 3 anos e deu tudo certo. Minha gente, não é assim. Pode ser que o filho do seu vizinho só tenha esse tipo de atraso, e aí ele conseguiu acompanhar, começou a falar. Mas pode ser que o seu filho não tenha essa mesma sorte, pode ser que seu filho tenha outros atrasos, e aí a gente não deu para ele a possibilidade de estimulação. Então, assim, não espere. Se você tem uma criança... Ju, no caso, por exemplo, que você falou, né? Tipo, muitas famílias ficam comparando, às vezes, com porque o pai era assim, porque a mãe era assim também, né? Porque a mãe... mas essa criança não tem nada, porque a mãe também era assim, ela demorou para falar, demorou para caminhar, demorou para isso, demorou para aquilo. Então, assim, fica às vezes comparando a mãe, um tio, um vizinho, não sei quem. Então, assim, começa a procurar coisas externas que não é da criança, porque cada pessoa é única, cada criança também é, e aí fica procurando justificativa em outras pessoas, em outras crianças, para justificar aquele atraso, porque é mais fácil, né? Ter um motivo para dizer, não precisa procurar, do que dizer assim, olha, vá lá, procure, né? Então, às vezes é muito melhor ficar procurando essas justificativas. Então, esse ponto que você tocou é um ponto muito importante, porque às vezes nós, enquanto pais, eu me incluo porque eu sou mãe, nós temos o hábito, é muito difícil para um pai querer reconhecer que seu filho precisa de algum tipo de estímulo, que seu filho não está dentro do desenvolvimento normal. Isso. Essa negação, ela vai acontecer, mas a gente precisa saber o que é que vai ser melhor para a criança. Tenha em mente que o melhor para a criança é que ele tenha a intervenção o quanto antes. Se ficarmos o tempo todo na negação, a gente tira da criança a possibilidade de ter um desenvolvimento melhor, mais dentro do esperado. Sim. E uma outra coisa que a gente vê muito no nosso dia a dia, Tati pode confirmar isso. Por exemplo, eu tenho uma criança que está com 3 anos de idade. E ela só está preenchendo os marcos de desenvolvimento de uma criança de 1 ano e meio, por exemplo. E aí, quando a gente vai sinalizar isso para a família, ela está com 3 anos, mas aqui nos marcos ela só preenche 1 ano e meio. Aí a família às vezes diz, mas é só 1 ano de diferença, é só 1 ano e meio de diferença. Não tem problema se ele repetir de ano. O fato não é esse, não é só 1 ano de atraso. Se ele tem 3 anos de idade e ele está preenchendo os marcos de 1 ano e meio, isso significa dizer que ele está com 50% de atraso. Se o cérebro dele continuar
funcionando dessa maneira, e se ele não tiver nenhuma intervenção, significa dizer que pode ser que ele chegue aos 20 anos de idade e o cérebro com funcionamento de 10 anos de idade, não de 18 anos e meio. Então, isso é muito. Sim. Por isso que a gente sempre diz que quando as crianças elas são muito pequenas, a gente não percebe, a família não percebe. Por quê? Porque a gente faz muitas coisas pelas crianças. Mas à medida que a criança vai precisando de autonomia, aí sim, esses atrasos eles começam a serem percebidos. E aí eu volto a dizer, existe um tempo que aquela criança já perdeu de ser estimulada. Então, assim, a estimulação percebeu algum tipo de atraso, por mínimo que seja, e nós entendemos, nós profissionais da área, né, Tata, entendemos que nenhum atraso é mínimo, todo atraso é atraso para a gente, então a gente sempre trabalha em cima dos atrasos, mas quando a família percebe um mínimo de atraso que seja, busque ajuda, procure ajuda. Se tem uma criança, se seu vizinho tem 1 ano de idade, e seu filho tem 1 ano de idade, e o filho do seu vizinho está fazendo coisas que seu filho não faz, então seu filho provavelmente está com atraso. E aí, é como eu disse, não precisa ir muito longe inicialmente para verificar se realmente há algum tipo de atraso. Usa a chave que nós temos em casa, que é o cartão de vacina. Busca ajuda de profissional. Enche essa criança de estímulos. Desafia essas crianças o tempo todo. Vamos fazer estimulação intensiva. As famílias, elas precisam também participar desse processo de intervenção. A família é primordial nesse processo para que o sucesso da criança aconteça. Porque imagine, nós só ficamos com a criança 1 hora, no máximo, em terapia por dia. Aquelas crianças, aquelas famílias que têm acesso, né, à terapia pelo menos uma vez, pelo menos 5 vezes por semana. Tem crianças que não têm esse tipo de acesso, só tem terapia 1 vez por semana, de 1 hora. E tem crianças menos ainda, que só tem meia hora de sessão por semana, que é o que o plano cobre. Então, a gente tem que trabalhar com as realidades. Então, famílias, vocês precisam entender o processo, precisam buscar os profissionais, saber o porquê de cada coisa. Por exemplo, uma criança que não fala, um pré-requisito de fala, imitação, por exemplo. Por que que eu vou trabalhar imitação? Quando eu trabalho com imitação, eu trabalho com a área específica do cérebro, que é os neurônios espelhos. Esses neurônios espelhos é que faz eu olhar para o outro, ter contato com o outro. Quando eu olho para o outro, eu aprendo com o outro o que o outro está fazendo. Porque a gente não consegue ensinar tudo a uma criança. A criança, elas vão aprender por imitação também. Principalmente por imitação. Por isso que esse momento de pandemia, a falta da escola é um fator assim que, para mim, é um fator assim que a gente entende que eu acho que não deve mesmo voltar no momento às escolas, mas que a escola é um campo muito rico de aprendizado para as crianças. Porque a gente não consegue ensinar tudo para as crianças, mas a criança vendo um coleguinha fazendo determinada coisa, ela vai aprender por conta dos neurônios espelhos. Mas para eu imitar uma criança, eu preciso o quê? Olhar, fazer contato visual. Por isso que a gente, em terapia, exige muito que a criança esteja olhando para a gente. Olhe para mim. Sim. Olhe para mim o tempo todo, porque quando ela olha, a gente possibilita para ela que ela o fazer igual, faça igual. O pessoal travou, não foi? Travou um pouquinho, Ju, agora.
Voltou? Acho que voltou. Fale aí, Ju. Travou. Travou, mas acho que voltou. Acho que voltou. Então, Sim. a questão do contato visual. Então, a família ela precisa entender o porquê que a gente está trabalhando isso. Tudo tem um motivo. Quando a gente está estimulando, fazendo alguma coisa, a gente está estimulando uma área do cérebro que é pré-requisito para tudo. A criança que não faz contato visual é muito difícil que ela faça imitação e aí vai ser muito difícil que ela tenha outros aprendizados. Então, tudo é uma cadeia, tudo tem um sentido, tudo tem um porquê. E famílias, vocês precisam fazer parte desse processo, precisam para que vocês possam exigir e ajudar as crianças que vocês têm em casa, um filho, um sobrinho, um primo, porque quanto mais estimulação a criança tiver, melhor desenvolvimento ela pode ter. Sim, e porque a família participando, né, Ju, ela fica mais atenta, assim, é diferente, por exemplo, de uma família que acaba não sendo tão participativa para uma que participa, porque a que participa, ela fica atenta a tudo que está acontecendo com a criança, e isso necessariamente não é que os pais precisam estar ali de olho o tempo todo, mas que quando essa família ela tem um conhecimento sobre o que está sendo desenvolvido com o filho, sobre a necessidade desses marcos do desenvolvimento. Olha, meu filho ainda não alcançou isso aqui. A gente precisa avançar. A gente precisa trabalhar isso aqui para melhorar as habilidades dele. Então, quando a família ela tem noção disso e ela consegue, por exemplo, compreender melhor esses pontos, ela consegue observar mais e dentro da própria casa, fazer os estímulos, né, no dia a dia, porque é fora, que às vezes eu já peguei, eu já tive famílias que questionam muito, né? Não, Tatiane, mas é que com você é diferente, porque você está dentro de, né, dentro de um espaço com ele, e dentro de casa é mais difícil, porque, né? Então, assim, precisa aprender a criar esse espaço dentro da casa também, se for necessário. Porque a gente também não pode achar que nosso filho só vai se desenvolver se estiver com os profissionais. Eles precisam se desenvolver com os pais também, com a família, com as pessoas que acompanham dentro de casa. Porque não adianta criar-se uma outra dependência, né? Tipo, olha, meu filho não se desenvolveu, mas ele tem os profissionais que acompanham, então eles lá que dê conta. E não é bem assim, porque a criança passa a maior parte do tempo com a família. Então, quando essa família ela tem mais contato com a prática, quando essa família ela acompanha melhor, ela pesquisa, ela também estuda, né, um pouquinho essa parte do que é importante, do que está acontecendo ali com a criança, fica mais fácil para eles perceberem, para eles passarem também para os profissionais que acompanham. Né? Então, eu acho fundamental você trazer esse ponto, né, da família e a participação dela no processo também. Isso. Eu costumo sempre dizer que, assim, me perceber... Travou. Travou de novo? Voltou. Voltou. Crianças que têm mais sucesso, geralmente, são famílias que participam mais. E quando eu falo de participar mais, não é só estar na sessão, é entender o processo Sim. mesmo. Porque, por exemplo, quando eu vou ensinar uma criança na minha terapia partes do corpo, né? Então, ela precisa generalizar. Se ela fizer aquilo só comigo, ela não aprendeu. Isso significa dizer que dentro de uma estrutura, ela consegue fazer. Mas e na vida real, né? Então, ela precisa generalizar. E os responsáveis pela generalização são os pais. Então, assim, mas eu não sei como fazer. Para ensinar a parte do corpo, eu sempre uso começo utilizando, que aí você consegue ensinar parte do corpo, consegue ensinar imitação também. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Quando você fala cabeça, ombro, joelho e pé, você já está sinalizando para a criança onde está a cabeça, onde está o seu ombro, o seu joelho e o seu pé. E isso as famílias têm condições de fazer.
Você vê que não precisa de nenhum tipo de material específico, né? Para ensinar. Sim. Então, a criança está olhando, onde fica a cabeça? Então, ela vai ensinar onde está a cabeça dela. A mesma coisa que aí já viu imitação. Mas aí, é por isso que a gente tem que ver. Ele já tem o pré-requisito de imitação, já tem o pré-requisito para identificar partes do corpo, porque uma criança com 2 anos, ela precisa identificar partes. Se ela não está identificando partes do corpo, significa dizer que não é só parte do corpo que ela... Muito provavelmente lá atrás, ela não está preenchendo alguns marcos. E aí eu volto a dizer, precisamos ficar atento aos marcos do desenvolvimento. Na consulta com o pediatra, que no primeiro ano é mensal, deveria ter esse tipo de acompanhamento. Sabe que não tem, mas a gente não, se não tem, a gente, enquanto precisamos buscar, perceber qualquer questão de alerta, sinaliza para o pediatra, sinaliza para o médico, eu estou achando isso e o que aí? Aí o médico vai orientando, aí ele vai sugerir, na maioria dos casos, pelo menos acontece, um acompanhamento multidisciplinar. E, gente, Sim. é assim, não se prendam a diagnóstico. A gente sempre diz que o diagnóstico, para nós, né, a gente está buscando o estímulo, buscando que a criança alcance aqueles marcos. O diagnóstico é importante, sim, mas não é o primordial. Para a gente, o primordial é inserir habilidades que aquela criança não apresenta. Então, a gente vai treinar, vai treinar, vai treinar, vai treinar, vai treinar. A gente vai treinar brincando, a gente vai treinar, se precisar de uma estrutura maior, de mesa, com cadeira, a gente vai usar. Vai depender muito do contexto, mas muitas coisas são ensinadas na brincadeira, quando as crianças são muito pequenas. E aí, já ouvi muito, hoje nem tanto, porque meu filho vai para psicóloga só para brincar. Que bom que está indo para psicóloga brincar, porque é no brincar que ele está aprendendo. Então, se seu filho chegar dizendo que foi um psicólogo e ele brincou, que ótimo, que maravilhoso. Significa dizer que o psicólogo está trabalhando bem, porque a brincadeira é o que mais motiva uma criança. Então, se ele está brincando, o psicólogo está usando daquela brincadeira para ensinar um tipo de habilidade. Vai brincar de esconde-esconde, brincar de tantas coisas e que são primordiais. A criança ela faz centenas de coisas que nós não percebemos. Elas precisam ter centenas de habilidades que a gente não percebe. E é para crianças que como o autismo ele está muito sendo discutido, né? Eu acho que vai travar de novo. Então, as crianças se faz contato visual, mas tem muitas outras coisas. Essas habilidades são muito importantes, mas também tem outras centenas de coisas que elas precisam fazer que talvez elas não estão fazendo. E volto a dizer, não é porque os pais são ruins, eles não têm o que saber. E sim porque não tem o conhecimento. E também porque a gente não sabe se se a criança tem a capacidade de fazer aquilo. E aí a gente faz muito por ela, vai fazendo muito por ela, chega na escola, não tem quem faz por ela, né? E aí a escola começa né? Porque a maioria das intervenções começam em idade escolar, que a maioria dos casos são percebidas dentro
da escola. Porque Sim, é quando às vezes aí vem, o né? professor já vê. A partir quando muitas vezes chega já depois dessa etapa, né, da intervenção precoce, que tipo nos primeiros anos de vida, geralmente a criança ela só vem buscar ajuda muitas vezes depois que ela já entrou no ambiente escolar. Às vezes crianças que entram muito cedo, às vezes a escola percebe mais rápido, né, porque entrou com 2 anos, 1 ano e meio, então 2 anos por aí. Tem criança que entra muito novinha, então a escola às vezes identifica mais rápido. Mas criança que entra na escola já depois dos 3, 4 anos, até a escola perceber, né, às vezes já passou um bom tempo para poder fazer essa identificação, para poder buscar os profissionais. Travou, Ju, de novo? Você está me escutando? Deixa eu ver se volta. Tá ouvindo, Ju? Voltou? Acho que agora voltou, Tá né? ouvindo? Isso, voltou. Cortou um Voltou. pouco o que eu falei, Tô né? ouvindo. Você não conseguiu ouvir. Mas tá ouvindo agora? Tá com atraso um pouquinho, Ju. Voltando. Deu uma travada agora. Travou. Deixa eu ver se a Ju retorna. Acho que a internet dela acabou travando. Deixa eu convidar aqui ela de novo. Pra gente voltar. Só entra novamente pra gente dar aqui. Adicionar ela novamente. Ver se retorna. Oi. Eu caí aqui. Pronto, estamos de volta. Essas internets. Normal, mulher, acontece. É assim mesmo. Mas assim, a gente está falando dessa questão, né? Também tem a questão da avaliação, que às vezes demora, né? E a questão Mas assim, independente, como você falou, da avaliação, é preciso já começar a estimulação, independente, né? A criança pode chegar um momento e ela nem ter diagnóstico nenhum, Isso. mas ela estava com atraso, né? E que bom que ela foi estimulada e que ela desenvolveu. Né? Porque talvez se ela não desenvolvesse, poderia chegar lá na frente e impactar outras coisas. Então, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas só em diagnosticar, né? E às vezes ficam só procurando um médico, outro, não sei o quê, mudando. E às vezes porque quer um diagnóstico, quer que comprove alguma coisa ali, de que tem que ter um problema, né? Só que se a gente for pensar, não é um problema, as dificuldades elas já estão presentes, né? Então, se existem dificuldades, vamos colaborar, né? O que é que pode ser feito diante dessa dificuldade, independente desse diagnóstico, né? Que muitas vezes ele não vem rápido, né? Porque o médico ele vai encaminhar para a equipe multiprofissional para fazer o acompanhamento, fazer as avaliações, pede novamente relatórios para depois disso ele identificar alguma situação ali. Mas antes disso, a criança já pode estar sendo estimulada, né? Tanto com os profissionais como em casa também. Isso. Não só pode, Sim. não só pode, como deve. E com atraso, né? Continua. Voltou, né? Voltou? Uhum. Agora sim. Mas já tá com Voltou, atraso, estou né? te Tá indo ouvindo. atraso. A imagem está travada ainda. Está com atraso, né? Então, não só pode ser estimulada, como deve. Uhum. E, assim,
A gente não pode minimizar, é só atraso, não. Atraso é uma coisa muito séria. Atraso é atraso. Sim. Se ela está com atraso, significa dizer que ela não está preenchendo os marcos. Se ela está preenchendo os marcos, é aquilo que eu falei no início. Os atrasos podem ir se acumulando até chegar a um atraso que impossibilite, traga muitas dificuldades para a vida dessa criança no futuro. Então, precoce. No momento de perceber, Uhum. ajudas e profissionais especializados. E aí, a gente sempre, eu sempre digo uma coisa, que precisa se estimular, sim, mas se estimular da maneira correta. Porque cérebro é uma coisa muito séria. Sim. Então, a gente não pode Uhum. estar com intervenções de qualquer forma. Para cada criança, é um tipo de intervenção diferente. Não existe receita de bolo. Cada criança é uma criança. Então, o que eu vou trabalhar com a criança X é diferente do que eu vou trabalhar com a criança Y. Para cada criança, eu vou traçar um plano de tratamento diferente, porque eu vou precisar de objetivos e metas diferentes. E isso a família precisa estar sabendo. Então, a família tem que saber quais são as metas que o profissional tem para o meu filho. O que é que a gente vai ensinar agora? Por que vai ensinar isso? Certa vez eu estava fazendo um atendimento na presença da mãe e a criança, eu tinha posto uma fichinha em cima do birô. E ela queria tirar de cima do birô. Queria porque queria. E a gente, não, vamos deixar ali. Vamos deixar aqui. O lugar dela aqui. O meu objetivo, deixar ali, não era só por deixar ali. O meu objetivo é que, no futuro, quando a mãe chegar e colocar um jarro em cima da mesa, ela não acha que aquele jarro tem que sair dali para outro lugar. Ela tem que deixar aquele jarro ali, aonde a mãe escolheu. Então, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. É por isso que é necessário profissionais especializados. Infelizmente, no nosso país, o sistema público de saúde às vezes não oferece esse tipo de tratamento. Existem muitos profissionais especializados, mas por conta da demanda, os profissionais não conseguem fazer um trabalho tão minucioso. E aí, por conta disso, a grande maioria fica de fora, infelizmente, desse tipo de atendimento especializado, né? Porque o que se tem é o SUS e tem que se trabalhar com o que se tem. Que, sim, é melhor do que não ter nenhum tipo de estimulação, de intervenção. Não é aquilo que a gente chama de ideal, mas é o que se tem. Isso por quê? Porque a maioria dos profissionais que trabalham com intervenção precoce, eles não estão inseridos no sistema público de saúde, eles não estão atendendo por plano de saúde, por diversos fatores, e a maioria, quase que 100%, pela rede privada, né? E é caro. A gente sabe que não é barato manter tantas terapias, tantas estimulações que são necessárias. E aí eu volto a dizer que é necessário que a família participe, que a família entenda, porque a família, se ela não puder arcar com tudo, mas ela vai ter o conhecimento e vai poder estimular essa criança. E essa criança vai continuar tendo ganhos. O que é muito importante. E a família também vai conseguir entender o trabalho do profissional e saber se o profissional está fazendo da forma adequada ou não.
Então, é toda uma cadeia, é toda uma lógica que a gente precisa trabalhar. E a conscientização, o trabalho com a família é primordial. Uhum. Eu digo assim que, inclusive, tem que ser o primeiro, né? Tem que ser o primeiro. Então, essa live, ela tem um objetivo também de, principalmente, de informar para as famílias as necessidades que essas crianças têm. Que não queiram tapar os olhos com a peneira, né? Que não fiquem esperando que as coisas aconteçam num passe de mágica, porque elas podem não acontecer. Na maioria das vezes, não acontece. O filho de fulano pode ter tido sorte, porque ele só podia ter determinado tipo de atraso, mas o seu filho pode não ter a mesma sorte. Então, não feche os olhos. Busca ajuda, vai ler, vai estudar, vai fazer tudo que tiver ao seu alcance para diminuir essas perdas do seu filho. Isso, Ju, você falando aí, né, dessa questão do nosso sistema público, né, de saúde, que quando oferta, por exemplo, a gente falando para a nossa própria área, né, quando oferta um psicólogo, é o mínimo possível, não consegue dar conta da demanda adulto, quanto menos da criança, porque a gente sabe que a demanda infantil, ela é muito mais trabalhosa, né, porque o adulto, você trabalha às vezes só o adulto mesmo, mas a criança você tem que envolver os pais, a família. Se tiver, sabe, outras pessoas que precisam entrar no processo, a gente tem que envolver e tal. Então, assim, não tem esses profissionais e também não tem o tempo, né? Porque a quantidade é grande, é gritante, então não se consegue fazer o trabalho necessário muitas vezes. E aí, por exemplo, eu me lembrei, né, de umas que a gente fala assim, a carteirinha de saúde, tem lá os marcos de desenvolvimento, né, da carteirinha de vacinação da criança. E aí é só as famílias acompanharem e tal. Então, a gente bem moderna, né? Porque eu acho que na nossa época não tinha todo esse parâmetro que tem hoje, né? Então a nossa não tinha essas coisas, tinha só uns tracinhos que colocava lá. Mas assim, questão mais de peso mesmo, né? Da criança, que acho que não era na época da gente. Mas hoje ela vem muito mais equiparada. Mas infelizmente a gente tem muitas famílias, né? Que por que pareça, né? Por toda a informação que a gente tem cada vez mais presente, ainda existem muitas famílias que às vezes passam uma vida, né? Recentemente eu conheci um jovem adolescente, né? A família foi buscar ajuda, né? Já estava adolescente já, né? Porque a escola chamou, né? Uma escola mais do interior e tal. Então assim, já na adolescência veio chamar para dizer assim, olha, seu filho está com um atraso, tipo, um atraso não era um atraso, era assim, a criança já na adolescência não conhecia as letras, os números, não conseguia, sabe? Mas a criança fala, né? Mas o aprendizado em si ele não chegou em lugar nenhum, né? E quantos anos essa criança não passou na escola sem se desenvolver e sem ser observado, né? E a família questionou, disse assim, porque a gente nunca achou que era porque ele era mais tímido, porque, né, não conseguia se comunicar direito, assim, né, tipo, tinha aquela timidez, né, Sara falou aqui a questão da timidez, da dificuldade de interação social, então, assim, deixou, né, tipo, não buscou ajuda, não teve ninguém que orientasse, então a gente tem muitas famílias hoje ainda que não tem pessoas que orientem, né, pessoas próximas, pessoas que percebam, e às vezes acaba dificultando realmente essa criança acompanhar. Quando vem ter oportunidade de procurar ajuda, já está lá, ó, na adolescência, né? Às vezes já na fase adulta, né? Que infelizmente acontece ainda no nosso país. E eu acredito que é muito por conta disso, né? Pela falta de investimento no sistema público, esse tipo de tratamento, de cuidado, né? Essa importância nesse desenvolvimento, né? De observar a criança a partir do momento que ela nasce mesmo e acompanhar, porque não adianta só ter um acompanhamento ali médico, né? Se vê que tem atraso, precisa de vários profissionais acompanhando, mas infelizmente a nossa rede pública ela ainda não tem, ela ainda não disponibiliza isso para as pessoas, né? E a gente sabe que é uma situação triste, porque vamos ter várias crianças, vários jovens, né, com várias dificuldades, porque não conseguiram desenvolver por falta de acompanhamento. A Sara colocou aqui um comentário, né? Dificuldade desde
questão de aprendizado escolar até dificuldade social. A criança pode desenvolver receio ou timidez por não conseguir acompanhar os colegas, e isso dificultar a interação dele, né? Porque realmente a criança, quando ela começa a se perceber, né, que ela tem, né, que ela não consegue acompanhar ou fazer o que os coleguinhas fazem, né, ela começa a ver que, tipo, olha, tem alguma coisa aqui que não tá, né, igual, que não tá parecido. Então, assim, por que eu sou assim? Aí começa a vir as frustrações, né? Começa a vir outros problemas emocionais por conta que aquela criança ela não conseguiu acompanhar. E não necessariamente que ela precisa estar acompanhando por igual, porque às vezes a gente sabe que tem crianças que vai ter uma dificuldade maior e esse acompanhamento ele pode ser um pouco mais lento, né? Não vai ser aquela coisa rápida que já vai ficar no patamar, mas que já melhora, porque ela já consegue se desenvolver. E ela não precisa, às vezes, também tá observando, dizendo assim, mas eu não consigo fazer diferente, né? Eu não tenho ajuda, eu não tenho quem me colabore, quem me mostre, né? Qual o melhor caminho, como é que eu devo fazer, entendeu? E, inclusive, por exemplo, a gente que acaba indo muito em escola, né? Então, a gente vê aquela criança que ela já se expõe menos do que as crianças na faixa etária dela, que já fala menos. Então, ela já está perdendo estímulos, né? Ela já está deixando de se desenvolver. Então, os professores, assim, eu digo que os professores, eles são primordiais, né? E os professores são verdadeiros super-heróis. Que, na maioria das vezes, são os professores que identificam os casos de atrasos, né? Talvez, em alguma situação, ele não saiba dizer o que é que está acontecendo, mas ele sabe dizer, olha, não está indo do mesmo jeito que as outras crianças da idade. E aí, voltando para a caderneta de vacinação, quando eu falo, né, que a maioria das crianças, né, tem essa carteira, mas um grande número de pais e mães, eles não têm o conhecimento de saber que lá tem esses marcos e que precisa ver se tá preenchendo os marcos, porque a maioria não sabe nem ler. A maioria dos pais que chegam não tem essa noção. Então, eles não têm um conhecimento. Infelizmente, é isso. Eles não têm acesso, às vezes não fazem a estimulação, não porque não querem, mas às vezes não têm acesso à informação. Apesar de termos uma disseminação de informação hoje muito grande, a informação sabemos que não chega para todos, né? Que existe parcela privilegiada que tem acesso à informação e que consegue arcar com de se ter um tratamento, uma prevenção mais adequada, né, para aquela criança. Sim. Isso. A questão da desigualdade é muito grande ainda, né? Então nem todo mundo acaba tendo infelizmente, no nosso país, né? Não tem, os governantes não têm esse olhar, né? Porque, querendo ou não, se você é estimulado precocemente, essa criança ela consegue alcançar os marcos, ela vai lá na frente não precisar, às vezes, né, de algumas outras intervenções, porque ela já conseguiu se desenvolver. Né? Então, é questão de prevenção, às vezes, né? Teria que ser visto como algo preventivo, até para não gerar custos, né, no futuro, por conta desses atrasos que são gritantes e que muitas vezes fica mais difícil, né? E aí a pessoa vai ter que necessitar de um acompanhamento maior. Isso, porque a gente precisa desenvolver para essas crianças autonomia e independência, né? E para que, se ela continua com atraso, né? Os atrasos vão se acumulando. Então, ela vai passar a sua vida precisando sempre de uma pessoa, que alguém faça por ela, né? Porque ela não foi preenchendo os marcos, não foi preenchendo. E quando já está grandinha, é que
acende o gatilho que não tá fazendo, e aí vai ficar na dependência sempre de uma outra pessoa para estar fazendo, né? E isso a gente fala porque, na maioria das vezes, as famílias elas pensam logo em autismo, e nem sempre é autismo, às vezes é um atraso que precisa e deve ser corrigido. Não é só um atraso, ter atraso é importante, mas precisa ser corrigido. Mas as famílias têm medo que venha um diagnóstico de autismo, diagnóstico, que é a questão, como a gente falou, da negação, né? Que se tem. E aí, por conta disso, as crianças vão perdendo tempo de serem estimuladas. E tempo é tudo. 1 minuto é muito. Então, a gente. Um minuto é um minuto que aquela criança não pode perder. E estimular da forma correta. Não é chegar e fazer de qualquer forma, de qualquer jeito, como a gente sabe que se faz, né, em alguns lugares por aí. Tem que dar função, né, Ju? Porque a criança ela já não consegue lidar, ela não consegue se desenvolver. E aí, por exemplo, se você chega com essa criança, tem que estimular, então vamos comprar tudo que existe, né, de jogo, de não sei o quê, de cores, e, não sei, e às vezes entope o quarto da criança de material, mas deixa lá, né? Então a criança ela vai bagunçar, né? Ela vai, muitas vezes ela também não, porque tem muitas crianças que elas não sabem nem brincar, né? Então elas não conseguem ter de fato, né, a maneira correta do uso da brincadeira, dos objetos, porque às vezes ela tem muito material de estímulo dentro de casa, mas se não sabe utilizar isso e não tem ninguém, por exemplo, que estimule a maneira, sabe, a maneira correta, qual a função daquilo. Não é que precisa, por exemplo, chegar para a criança e explicar a função para ela, mas fazer com que ela aprenda junto com a gente, né, de uma forma que ela consiga desenvolver os marcos, que ela consiga desenvolver as habilidades dela, e que se não for de uma forma correta, aí vai se tornar aquele brincar às vezes, né, de só tá ali, dizendo que tipo, tá ali com um monte de coisa, então tá tudo certo, e não é assim. Não tá fazendo nada. Entender que... Eu falei, né, por exemplo, se uma criança, ela tá brincando de encaixar, e aí ela só faz isso, a gente não está estimulando ela em nada. Porque a gente precisa desviar ela, tornar desafios para que ela faça novas conexões, novas sinapses, para que aprenda outras coisas. E isso se dá de forma muito... Tem que ser muito intensivo. E só o profissional, sozinho, ele não vai conseguir. A família não pode deixar isso a cargo só do profissional. É preciso que a família colabore, é preciso que a família ajude, porque daquela 1 hora, para os que são privilegiados de ter 1 hora, 1 hora é muito pouco. As outras 23, eles estão com a família, na maioria das vezes, ou na escola. Então, assim, todo mundo precisa fazer igual, para estimular a criança, para a criança aprender, para que ela possa se desenvolver, para que ela possa generalizar, porque também, se a criança só faz isso dentro do momento da terapia e não faz em outros lugares, ela não aprendeu. E aí é quando a gente volta a falar, generalização é responsabilidade da família, a gente ensina. E aí é porque a criança precisa generalizar. A criança... Por exemplo, eu estou ensinando cor para uma criança. Esse é o verde, esse é o amarelo, esse é o azul. Se eu estou passeando no parquinho com a criança, olha aqui, fulano, a folha é verde. Olha aqui a grama, como ela está linda, toda verdinha. Isso é ação. E os pais precisam trabalhar isso. Para que a gente saiba, ele agora já sabe cor. Fulaninho, vai lá na gaveta. Esse é um exemplo até que uma supervisora minha sempre fala. Vai lá na gaveta e pega uma blusa da cor tal.
ele for buscar, pegar a mulher do corpo, a família está possibilitando uma generalização que ele já aprendeu lá dentro da terapia e a família está generalizando. Então, assim, por isso que a intervenção hoje em dia a gente já faz estimulação com crianças muito pequenas. Muito, muito pequenas. Já se percebe que tem atraso, algumas crianças algumas famílias já buscam, mas ainda é muito pouco, porque, como a gente sabe, essas informações não chegam para todos. Às vezes, a família tem a informação, mas prefere esperar que que o desenvolvimento vai acontecer. E aí, às vezes, o desenvolvimento não acontece porque a criança precisava da estimulação precoce, né? Precisava ser estimulado. Quando chega lá na idade de 6, 7 anos, é que quando os atrasos vão ficando mais visíveis, aí a família começa a buscar ajuda. Né? Todo esse tempo que a criança já poderia ter sido estimulada, minimizando esses atrasos, trazendo uma melhor qualidade de vida, tanto para a criança quanto para a família, foi deixado, né? Então, por isso que hoje em dia, há muito tempo se discute, mas hoje é uma coisa que se fala muito, de intervenção precoce. Intervenção, intervir de forma intensiva, para que a criança comece a atingir os cérebros, como eu falei, os neurocientistas, que eles acreditam muito, né, e a gente que trabalha com isso, a gente percebe, né, na capacidade do cérebro se transformar a partir do momento que a gente vai dando estímulo, a criança começa a responder e vai respondendo, e o desenvolvimento começa a chegar próximo da sua idade, começa a preencher marcos, e aí a criança vai evoluindo, e o ideal é que ela chegue o mais próximo possível da idade dela. É para isso que a gente trabalha, né? A gente trabalha para deixar a criança o mais próximo possível, preencher o máximo dos esperados para a idade dela. Então, assim, não preencheu esse marco, não é só um marco. Esse marco é um pré-requisito para muitas outras coisas que essa criança vai precisar lá na frente. São muito... pode falar. Não, é porque a gente a gente já tem 1 hora, né, de live. Sim. E a gente já vamos eliminar a gente aqui do nosso tempo. Né? Eu queria só te agradecer e que você concluísse, né, assim, rapidinho, né, sobre essa importância mesmo, porque como nosso tempo é curto, né, teria que ser várias lives, a gente né? conseguir falar de tudo. Isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho. Obrigada por participar. Tenho 20 segundos. Então, pessoal, obrigada por todos vocês que estiveram aqui até agora. E o recado que eu deixo percebeu qualquer tipo de atraso, busque ajuda de profissional. Não espere que as coisas aconteçam da noite para o dia, porque elas podem não acontecer. Então, procura ajuda de profissional, faz